Oi, turma. Do livro Edificando a Nação, sobre bases e valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa, no 11º texto, A verdade é que liberta, um chamado à coragem, Tassos Licurgo. Na primeira parte, a manipulação da linguagem é uma ferramenta poderosa, muito utilizada em nosso cotidiano, especialmente em um mundo em que narrativas progressistas e comunistas buscam destruir valores conservadores e valores cristãos. A linguagem é um dom, desculpa, gente, garganta. A linguagem é um dom precioso dado por Deus para comunicar a verdade, não para manipular ou enganar. Precedentes históricos da manipulação linguística. A manipulação da linguagem não é algo novo. Desde os primórdios da civilização, de uma forma ou de outra, aqueles que desejavam controlar as pessoas e impor suas ideias entenderam que as palavras são ferramentas poderosas. Mais recentemente, com o desenvolvimento dos estudos sobre a linguagem, em especial os feitos pela Escola de Frankfurt e outros baseados na obra de eu não sei falar isso não, Wittgenstein, eu acho que é isso, chegar-se-ia a uma perigosíssima conclusão. Quem controla as palavras, controla as ideias, e quem controla as ideias, inevitavelmente controla as ações. Por isso, se quisermos entender as armadilhas que enfrentamos hoje, especialmente vindas de ideologias progressistas e comunistas, precisamos olhar para o passado e aprender com os precedentes históricos. O objetivo dessas ideologias sempre foi o mesmo: relativizar a verdade, confundir os valores e, ao final, reestruturar a sociedade de acordo com suas agendas ideológicas. Um exemplo clássico de como essa manipulação funciona está no livro 1984, de George Orwell. Se você ainda não leu, recomendo fortemente que o leia. Orwell descreve um regime totalitário que cria uma nova língua chamada novilíngua, projetada para limitar o pensamento das pessoas. Como? Simples. Eles eliminam palavras que poderiam permitir questionamentos ou oposição ao sistema. Sem palavras, as ideias morrem. Agora reflita. Isso não parece familiar? Hoje, conceitos como família, casamento, democracia e até verdade estão sendo destruídos. Dizer que casamento é uma união entre um homem e uma mulher, algo que sempre foi entendido assim, agora é considerado retrógrado, ofensivo ou até mesmo discurso de ódio. Essa mudança no significado das palavras não é acidental, é uma estratégia clara para mudar os valores que sustentam nossa sociedade. Outro ponto que Orwell destaca no livro 1984 é a manipulação da história. O governo apaga fatos, inventava outros e reescrevia o passado para que a versão oficial servisse aos interesses do partido. Isso também acontece hoje. Pense em como figuras históricas que ajudaram a construir a civilização oriental estavam sendo atacadas, enquanto ideologias comunistas que trouxeram destruição são exaltadas. Por exemplo, líderes comunistas como Che Guevara são romantizados como heróis, enquanto grandes estadistas ou religiosos que defenderam valores cristãos são retratados como opressores. Essa reescrita da história não é apenas uma questão acadêmica, é uma tentativa de moldar o futuro ou distorcer o passado. Se formos analisar outros fatos da história, encontraremos exemplos ainda mais claros. Pense no regime nazista de Adolf Hitler. Seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, era um verdadeiro mestre em manipular as palavras. Ele sabia que, se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela acaba sendo aceita como verdade. Goebbels simplificava problemas complexos e jogava a culpa em grupos específicos, como os judeus, enquanto apresentava o regime nazista como a solução para os problemas da Alemanha. É a velha tática de criar um inimigo comum para unir as pessoas em torno de uma causa, mesmo que essa causa seja absurda. Hoje, movimentos progressistas fazem algo semelhante. Conservadores são rotulados de retrógrados, fascistas ou intolerantes simplesmente por defenderem valores tradicionais. Não é curioso? Quem pega a tolerância é o primeiro a demonizar quem pensa diferente?
Outro exemplo que não podemos ignorar é o de Vladimir Lenin, líder da Revolução Russa. Lenin era um gênio em manipular as massas com palavras bonitas. Ele falava de justiça social e igualdade, conceitos que soavam maravilhosos, mas que na prática serviam para justificar perseguições, prisões e até assassinatos. Ele sabia como usar o apelo emocional para mobilizar as pessoas, criando um senso de urgência. Se não fizermos isso, agora tudo estará perdido. Não soa familiar? Movimentos comunistas e progressistas usam essa mesma estratégia até hoje. No Brasil, por exemplo, é comum vermos discursos inflamados que apelam para o emocional enquanto escondem intenções que buscam enfraquecer a família, a religião e a liberdade individual. Deixe-me falar agora de Antônio Gramsci, eu acho que é isso. Um dos teóricos marxistas mais influentes, embora ainda por muitos desconhecido. Gramsci percebeu que não bastava tomar o poder pela força, era preciso conquistar a cultura. Ele defendia o uso da linguagem, da educação e das artes como ferramentas para moldar a mentalidade da sociedade. É por isso que hoje vemos uma tentativa constante de empobrecer a arte, trazendo-lhe elementos que constantemente atacam família e verdade. A ideia de Gramsci era simples: se você muda a cultura, muda a sociedade. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo lento, quase imperceptível, mas devastador. Pense em como, em poucos anos, a ideia de que tudo é relativo se tornou dominante. Nada mais é considerado sagrado ou absoluto. Isso não aconteceu por acaso, foi planejado. Esses exemplos históricos deixam claro que a manipulação da linguagem é uma estratégia poderosa e perigosa, seja por meio de repetição, de slogans, da simplificação distorcida de ideias complexas ou do apelo emocional. Líderes e ideologias, ao longo da história, usaram palavras para moldar a realidade e controlar as pessoas. E o mais preocupante é que essas táticas continuam sendo usadas hoje, especialmente por movimentos progressistas que buscam desconstruir os pilares da sociedade ocidental. Eles falam em inclusão, diversidade e justiça social, mas na prática promovem uma agenda que ataca a liberdade de expressão, relativiza a moral e tenta calar qualquer voz dissidente. Então, o que podemos fazer? Primeiro, precisamos estar atentos quando vemos mudanças no significado de palavras ou discursos que apelam mais para a emoção do que para a razão. Precisamos questionar. Por exemplo, quando alguém diz que liberdade de expressão não inclui opiniões conservadoras porque são ofensivas, isso deve acender um alerta. Os conservadores têm o dever de proteger a clareza e a honestidade na comunicação. A Bíblia ensina que a verdade liberta, João 8,32. E essa verdade começa na forma como usamos e preservamos as palavras. Defender a integridade da linguagem não é apenas uma questão cultural, mas também espiritual. É uma batalha pela liberdade de pensar, falar e viver de acordo com os valores que realmente importam: Deus, família, liberdade e verdade. Portanto, não seja passivo. Questione, analise e, acima de tudo, defenda a verdade, porque, como vimos ao longo da história, quando a linguagem é manipulada, a liberdade é a primeira a desaparecer. Sem liberdade não há espaço para a fé, a família e a dignidade humana. A luta pela verdade é em última análise, uma luta pela alma da sociedade. Essa luta começa em cada um de nós. Então vamos lá. Andar com a verdade e a verdade te libertará. Vocês lembram disso? Eu acho que todo mundo lembra, né? Mas que verdade? Quem é o dono da verdade? Nós temos por princípios religiosos que quem é a verdade é Jesus, né? É andar com a verdade. Ele falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Toda e qualquer pessoa que segue Jesus, ela anda nos princípios e valores dentro de um contexto histórico, cultural, de princípios, valores, religião, de integridade, de emocional, de físico mais saudável, porque você está buscando fazer sempre o seu melhor para você, para sua família e para aqueles que estão em sua volta. É um código de ética e de conduta dentro de
é um livro que hoje a gente fala Bíblia, né? E sempre foi ela, desde que o mundo é mundo, desde o Velho Testamento, sempre teve obras, sempre teve escritas, sempre teve pessoas que falaram em nome de alguém, em nome de alguma coisa, para a gente seguir e ter um parâmetro para fazer o que é correto. E de quando em quando essas coisas mudam um pouco. Até aí é normal, né? De Moisés mudar a conduta do olho por olho, dente por dente, para se tornar um outro caminho através de Jesus, fazer ao outro o que gostaria que fizesse a você. Então, de tempos em tempos, algumas coisas vão mudar e faz parte do nosso progresso espiritual, do nosso progresso material, do nosso progresso enquanto homem ser humano. Enfim, algumas mudanças, sim, são óbvio que nós vamos precisar ter para a evolução humana. Mas quando essas mudanças elas vêm calar totalmente aqueles que se sentem felizes em seguir algum tipo de parâmetro, isso tem um nome. Não é liberdade. Isso daí tem um nome. É ditadura, né? Então, todos que vieram com essa linguagem, nós temos que mudar, nós temos que calar, o negócio já está ultrapassado, esse pessoal não sabe o que pensa, esse pessoal não sabe o que fala, esse pessoal não sabe o que está fazendo, então nós temos que dar um jeito. Esses discursos de igualdade perante ou calar aqueles que estão caminhando e caminhando na deles, sem prejudicar ninguém, isso é ditadura. Né? E essa palavra a gente não pode nem utilizar hoje na internet, porque senão o vídeo pode cair por conta disso. Né? Nós não temos liberdade para falar, nós só temos que ouvir. O discurso progressista que nós estamos vendo hoje, de que nós vamos acabar com a fome, todo mundo vai ser igual perante o nosso governo, não vai faltar o que comer, nós vamos dar a vocês. Esses discursos, eles são muito perigosos, porque eu não quero que ninguém me dê nada. Eu quero trabalhar e conquistar o que é meu. Eu não quero que ninguém fique me vigiando com essa proteção excessiva daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou falando. Hoje as redes sociais estão sendo cortadas, estão sendo podadas. Nós estamos vivendo aquele momento do que você fala, daquilo que você lê, daquilo que você ouve, primeiro passa pelo processo deles. Se eles acharem conveniente, você assiste. Se eles não acharem conveniente, não vai ter mais. Quantos vídeos você tenta compartilhar com seus amigos e não consegue? Quantos vídeos você posta e eles caem na internet? E não é por uma denúncia ou outra. A gente vê que nem passou pela denúncia, por uma palavra que você fala, tá lá dentro do sistema deles, que aquela palavra, quando dita, o vídeo inteiro cai, não importa em que contexto ela esteja. Então nós estamos passando por uma peneira, uma seleção daquilo que nós podemos falar, ouvir, fazer, que é muito grave, porque nós estamos tendo uma proteção do governo. Essa proteção até quando vai? O Hitler também protegia o povo dele. Ele queria um povo totalmente homogêneo, todo mundo igual. Só que aí igual a ele, ao espelho dele, e não igual enquanto ser humano. Todo mundo ter casa, todo mundo ter comida, todo mundo viver bem, todo mundo ter um equilíbrio financeiro. Não, ele queria todo mundo igual a ele. Aquele que não fosse alemão como ele, aquele que não fosse raça pura como ele, era morto, era jogado num campo de concentração. Então essa era a ideia dele. A princípio ele só estava fazendo bem. Quem ouvia os discursos do Hitler batia a palma. E os pobres judeus? E os homossexuais? E os negros que ele mandou matar? Porque não eram iguais à raça pura dele. Então hoje nós temos uma questão assim a se pensar. Né? Na nossa linguagem hoje, apareceu aquela língua, eu não sei o nome que eles deram para aquela linguagem onde não fala mais todos, fala todes. Né? Você não pode falar todos, porque isso discrimina. É a nossa língua portuguesa. Né? Nós temos uma regra linguística e aonde todos significa todos, mulher, homem, quem seja lá quem for, né? E a gente não pode. A questão de falar de família está ultrapassado. Família não, para quê? Aquela família, papai, mamãe, filho, filha, não, isso daí não. Isso aí está ultrapassado. Família hoje é qualquer tipo de pessoa que dá a mãozinha junto é família, né? E ela pode dar. Outro dia eu estava vendo uma entrevista. Cada qual, né? Mas eu tava vendo uma entrevista, uma mulher, 2 homens. E aí a mulher falava assim, nós temos um relacionamento fechado.
Aí eu não assisto tudo que eu não tenho estômago para isso. Mas eu tava até onde eu assisti, ela falava assim: nós temos um relacionamento fechado. Aqui, quando a gente vai ter relação, tem que ser os três juntos. Se não for nós três juntos, não pode ter relação. Ou seja, o homem com o homem, a mulher com a mulher, a mulher com o homem ou com o outro homem, não. Tem que ser os três juntos. E quem é de fora não pode entrar nesse relacionamento. Nós temos uma família. Eu parei ali. Eu falei, aham. Se ela engravidar de um deles, os dois serão pais. E a criança? Como é que ela fica nessa situação? Ela vai chegar na escola e falar, eu tenho dois pais. Eu já tive criança na escola, em dia dos pais ou dia das mães, que fala para mim, professor, eu preciso de dois presentes. Mas por quê? Porque eu tenho o meu pai e eu tenho o meu padrasto, que eu considero como pai. Tudo bem. Eu tenho duas mães. Duas mães? Como assim? Eu tenho a minha mãe biológica e eu tenho a minha mãe que convive com a minha mãe. Já começou a complicar. Nada contra, cada qual com cada qual. Só que a criança, no meio disso tudo, como é que ela fica? É só isso que eu gostaria de saber. Ah, não, é tudo normal. Não, não é tudo normal. Né? Ah, mas para os dias de hoje é. Não, não é tudo normal. Nós estamos indo, assim, para um tipo de sociedade que é hipócrita. Né? Tá tudo normal entre aspas. Eu aceito tudo entre aspas, mas no fundo sempre vai ter um comentário, sempre vai ter alguma coisa que fica de saia justa, né? Eu tava conversando com uma moça esses dias, eu falei pra ela assim, tem cabimento você sair na rua e ficar gritando pra todo mundo, eu sou hétero, eu sou casada com meu marido, eu vou dar beijo no meu marido em público mesmo, eu posso até transar com meu marido em público, que eu não tô nem aí, a vida é minha. Pois alguns homos fazem isso. Alguns trans, né, que na verdade a palavra certa é travesti, fazem isso. E fazem desnecessariamente, só para se autoafirmar, só para falar eu sou, eu quero e você tem que me engolir. E não é assim que se constrói uma sociedade igualitária, com os mesmos direitos e o mesmo respeito. Não é assim que funciona. Você vai ganhar o respeito através do que você é em caráter, em princípio, em valor. Agora, o que você faz na cama, na sua casa, em quatro paredes fechadas, problema é teu, né? E nós estamos quebrando todos os parâmetros de valores e princípios, principalmente dentro do quadro religioso, porque a religião, ela sufoca a gente. Não, ela dá um princípio, ela dá princípios e valores de conduta, para que as coisas não fiquem assim, do tipo, todo mundo pode tudo, porque todo mundo pode tudo vai sempre ferir alguém. E quando você fere alguém, você está ferindo princípios de boa convivência. Eu tenho um vizinho de parede. Eu gosto de ouvir rock. O meu vizinho gosta de ouvir música gospel. Eu também gosto de gospel, mas vamos lá, dando um exemplo. Eu gosto de ouvir rock, que é um som mais pesado, vamos dizer assim, e o vizinho gosta de gospel, que é uma música mais suave. Já pensou se eu coloco o som alto? O meu vizinho vai se sentir bem? Não. Se ele colocar o som alto dele lá, supondo que eu não gostasse, eu gosto, mas supondo que eu não gostasse de gospel, o que ia acontecer? Ele ia me incomodar, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A nossa Constituição ela é muito clara e até agora, graças a Deus, não chegaram nela, não reformularam, mas estão para reformular. O meu direito só vai até onde chega o direito do próximo. Se eu interferir no direito do próximo, o meu direito acaba ali. E é isso que as palavras estão tentando reformular. Vai acabar o direito de todo mundo. Nós só vamos ter direito de acordo com o governo do que ele deixar você fazer. Abre sua conta no banco hoje, o seu CPF está na mão do governo. Você não pode comprar um centavo, um pãozinho sequer, sem antes ele saber que você está comprando. Você não pode pagar nada sem antes o governo saber para onde está indo o seu dinheiro. O seu salário, ele sabe quanto cai todo mês. Ele sabe quanto que ele vai tirar do seu salário na fonte e quanto ele vai querer depois na declaração. Controle econômico nós já estamos tendo. E foi através de palavras bonitas, né? Porque nós vamos simplificar a sua vida, nós vamos unificar tudo no mesmo lugar. Você hoje tem o .gov, que ali tudo, documento, tudo que você precisar, você não precisa sair de casa. Foi cômodo demais plantar isso. E foi cômodo a gente ficar calado e aguentar. E hoje? Hoje você não pode fazer nada, porque o .gov tá vendo tudo, né? Então, assim, começou ali na parte econômica,
de pouco em pouco está entrando nas escolas, está entrando na cultura, né? Alguns anos atrás, no governo também, no desgoverno que nós estamos tendo aí, o cara estava no poder. Eu sempre ia para o lado da Avenida Paulista, eu sempre levava minhas crianças para passear para o lado de lá. E aí eu sempre entrava no MASP, sempre entrava no MASP com as crianças, levava lá para ver os quadros, obra de arte. Eu passei na frente do MASP e aquele dia não me deu vontade de entrar e vim embora para casa que eu queria vir mais cedo. Chegou naquele dia que eu tinha passado na porta do MASP, eu vi uma reportagem na televisão falando que tinha um homem deitado dentro do MASP, pelado, onde crianças de 5, 6 anos estavam tocando aquele homem em forma de arte, para conhecer o corpo humano. Eu falei, graças a Deus eu não entrei com as minhas crianças lá, porque nesse ponto eu acho que eu ia ficar um tanto quanto, sei lá, melhor não falar, né? Eu não ia gostar. E aí não ia prestar. A gente não é obrigado a entrar no museu, mas a partir do momento que a gente entra e que a gente vê o que não quer, e aí, como é que fica? Vai ficar calado? Como que eu vou ver uma criança palpar um corpo nu de um homem, uma menina ou um menino, e eu vou ficar quieta, achando isso normal? Porque é uma nova linguagem, você não precisa mais aprender corpo humano na escola, com os quadrinhos que a professora coloca na lousa, você vai aprender corpo humano apalpando o corpo. É uma nova cultura, é uma nova forma de você aprender. E aí? E depois, se vier uma pedofilia, é normal também, não é? Porque afinal de contas é só apalpar o corpo, faz parte da cultura. Ninguém vai preso mais por pedofilia, ninguém mais vai preso por uma questão de abuso. Porque é normal, você está vendo isso no museu, então acabou. Não tem mais lei que prenda pessoas que fazem isso. Concordam comigo? É ali onde nós vamos chegar. Então, esse grupo que quer tirar o que é correto, as limitações de uma boa convivência de sociedade, fazendo que todo mundo tem direito a tudo, começa pelas palavras. Começa pelo direcionamento do vamos cortar as palavras antigas que nos limitam e vamos utilizar palavras hoje que não nos limitam, que, como diz o Buzz Lightyear lá do desenho animado, o infinito e o além, né? Vamos fazer o que quiser. Já imaginaram o que isso vai dar? Então a gente não pode ver isso e ficar calado. É hora da gente também utilizar nossas palavras. É hora da gente poder também reagir. Porque o problema não é o mal que se expande. Eu sempre vou falar isso, até por experiência própria. O problema é o bem. São as pessoas de bem que são omissas, ficam caladas.